Olá pessoal, tudo bom? Bom, hoje nós vamos dar sequência ao reino protista, né? Eu expliquei para vocês sobre os protozoários na outra aula e vocês lembram que eles são classificados em 4 grupos em relação à locomoção, certo? Rizópodes, que é através de pseudópodes, ciliados através dos cílios, flagelados, que se locomovem por flagelos, e esporozoários que o sangue leva porque eles não têm formas de locomoção. Então, hoje nós vamos dar sequência com as doenças, certo? Então, vamos lá. Amebíase. A entamoeba histolítica é responsável pela amebíase. Ela é um protozoário rizópode, então ela é um protozoário que se locomove por pseudópodes. Provoca feridas no intestino, no fígado e em outros órgãos, tá? Uma forma de prevenção é a higiene pessoal e o saneamento básico. Então, aqui está o ciclo, ó. A pessoa ingere os cistos. Lembra que eu comentei na outra aula que cisto é uma forma de resistência do protozoário no meio ambiente. É como se fosse um ovinho, né? Só que nós não damos o nome de ovo para protozoário, e sim de cisto. Mas ele tem até uma casquinha em volta que lembra um ovinho, tá? Então a pessoa vai ingerir na verdura, na fruta, na água contaminada. Aí esse cisto vai liberar as amebas lá no intestino. Acontece a reprodução dela lá no intestino, assexuada, né? Então, isso são formas vegetativas e elas vão absorvendo sangue aqui. Então, aqui você vê a ameba com restos de hemácias que foram digeridas, então ela acaba se alimentando do sangue ali dentro do intestino. E depois, o que vai ser eliminado com as fezes é o cisto. Tá vendo que ele tem 4 núcleozinhos de ameba aqui em cada cisto, que vai contaminar o alimento, a água, lógico, aqui pensando no saneamento básico, né? E também na falta de higiene pessoal. Então, que é a forma de transmissão da ameba, certo? Então, esse é o ciclo da amebíase. A doença de Chagas, quem causa é o Trypanosoma cruzi. Ele é um flagelado, certo? Ele vai provocar lesões no coração. Então, normalmente o coração aumenta de tamanho porque ele fica se reproduzindo ali no músculo cardíaco, fígado e outros órgãos. Então, acaba dando uma insuficiência cardíaca e, com o tempo, a morte. Prevenção, inseticidas, por quê? Porque quem transmite é o percevejo barbeiro. Então, uma forma de prevenção seria matar o barbeiro. Casas de alvenaria, porque o barbeiro gosta de se esconder entre os tijolos, né? Então, a casa de alvenaria seria uma prevenção. A fiscalização dos bancos de sangue e de órgãos para transplante, porque poderia ser transmitido para outra pessoa através de sangue e através de órgãos, né? Então, a fiscalização tem que ser bem grande. E cuidado com alimentos. Então, cana-de-açúcar, açaí, por exemplo, não é tão comum, né? Mas já aconteceu. Então, o barbeiro estava lá no meio da cana-de-açúcar, no meio do açaí, e foi moído junto. E a pessoa acabou se contaminando através da alimentação. A forma mais comum é pelo barbeiro. Lógico, em regiões onde existe esse inseto. Mas, por alimentos, também já aconteceu essa contaminação. Então, o que acontece? O inseto, né, que é o percevejo, ele vai picar e ao mesmo tempo ele vai defecar na pessoa. Então, na verdade, ele vai transmitir pelas fezes, certo? Então, ele está picando, está se alimentando de sangue, mas ao mesmo tempo ele está deixando as fezes com esta forma. Eu vou falar uns nomes aqui que são formas
do protozoário, que ele vai tendo uma transformação dentro tanto do corpo do inseto quanto do homem e vai recebendo nomes diferentes. Então, quando o inseto pica, ele está transferindo para o homem esta forma, que é a forma tripomastigota. Então, ele picou, deixou as fezes e aí essa forma é que está no sangue dele. Então, aqui, esses tripomastigotas, que é essa forma, vai invadir os tecidos, né, os vários órgãos do homem e vai se transformar em amastigota, é uma outra forma, que é assim, ó. Aí, esses amastigotas vão se multiplicar sexuadamente no músculo da pessoa. E aí, depois dessa reprodução, eles vão se transformar em tripomastigotas de novo. Então, o tripomastigota deu origem ao amastigota, que se multiplicou e dá origem ao tripomastigota de novo e volta para o sangue. Aí, para fechar o ciclo, vem um outro barbeiro, né? Que no caso vai se alimentar desse sangue, então ele vai ingerir tripomastigotas que estão lá no sangue, tá? Aí, lá dentro do corpo do barbeiro, esses tripomastigotas vão se transformar em epimastigota. Então, tá vendo? A mastigota é a forma no homem e epimastigota é a forma dentro do barbeiro, lá no intestino dele. Aí, esses epimastigotas, tá vendo que é uma forma próxima da tripomastigota, né? Essa epimastigota. Então, esses epimastigotas vão se multiplicar, ó. E aí vai se transformar em tripomastigota, que será a forma que ele vai transmitir quando ele picar novamente. Então, como isso tudo acontece no intestino do barbeiro, ele vai passar através das fezes dele, entendeu? Então, esse é o ciclo da doença de Chagas, certo? Então, é o mais comum, porque pela alimentação pode acontecer? Pode. Vai fazer toda essa sequência aqui, porque o que aconteceu na cana-de-açúcar, no açaí, é porque esse barbeiro que estava contaminado, no caso ele está com essa forma tripomastigota, ele foi moído junto, então aconteceu o ciclo da mesma forma, tá? Só que por ingestão do alimento, tudo bem? A doença do sono é outro tripanossoma, tá? É o gambiense. Também é flagelado, é o mesmo gênero, só que é outra espécie. Então, ele vai atacar o sistema nervoso e ele provoca uma sonolência contínua. A pessoa enfraquece porque ela só dorme e acaba morrendo, porque o sistema nervoso vai sendo destruído, alterado com o tempo até que ela morre. Mas essa doença é só na África, tá? Então, o que acontece? Quem transmite é a mosca tsetse, certo? Então, essa mosca, ela vai se alimentar do sangue e vai injetar a forma tripomastigota, que é essa forma aqui, tá? Essa tripomastigota metacíclica é a forma infectante. E ela vai, conforme ela pica, ela já elimina essa forma. Aqui é diferente, ela vai passar com a saliva e não com as fezes como o barbeiro, tá? Tem essa diferença. Aí essas formas tripomastigotas aqui foram injetadas e elas vão se transformar em tripomastigota na corrente sanguínea, tá? Então tem uma pequena diferença, mas é tripomastigota também. Então, ela se transforma em tripomastigota e está lá no sangue. Aí, essas formas tripomastigotas vão se multiplicar por fissão binária, ou seja, divisão binária, né, assexuadamente, e vai se multiplicar lá no sangue, na linfa, na medula espinal. Então, assim, onde tem esses líquidos. E ela vai se multiplicar. Então, por exemplo, aqui, ó,
na medula espinal, então está diretamente relacionada ali ao cérebro, afeta a parte do sistema nervoso central. Aí, essa tripomastigota está lá no sangue, né? No sangue, na linfa, mas tem muitas ali no sangue, não só aqui na linfa e no fluido espinal. Aí vem uma outra mosca, né? Que vai se alimentar desse sangue contendo a tripomastigota. Aí o que vai acontecer? Essa tripomastigota vai para o intestino aqui da mosca, aí vai deixar o intestino se transformando numa outra forma que é epimastigota. Então, ó, ela se alimentou, tinha um tripomastigota lá no sangue. Aí esse tripomastigota lá do sangue vai ser transformado dentro do intestino da mosca em tripomastigota procíclico, que tem uma pequena diferença, tá? Procíclico lá na mosca. Aí, esse tripomastigota procíclico vai deixar o intestino e vai se transformar em epimastigota, certo? Aí, esses epimastigotas vão se multiplicar lá na glândula salivar da mosca. Então, saiu do intestino, transformou em epimastigota, saiu, foi para a glândula salivar. Então, tá lá na glândula salivar esse epimastigota, que vai se transformar em tripomastigota metacíclico, certo? Que é a forma infectante. Aí, essa mosca está com esse tripomastigota metacíclico na saliva. Na hora que ela pica uma pessoa, ela transfere essa forma metacíclica para o sangue da pessoa no momento da picada, tá? Então, esse é o estágio aqui, o ciclo de vida da doença do sono, e a transmissão é feita pela mosca tsetse. A leishmaniose, existem duas, a tegumentária e a visceral. Elas são causadas pela leishmania, a tegumentária e a leishmania brasiliensis, que é um flagelado também. E a visceral, leishmania chagas, que também é flagelado, tá? Os dois são leishmania. Na tegumentar, o que acontece? Lesões na pele, são feridas bem grandes, na mucosa da boca, do nariz, da faringe, tá? Então, são feridas que provocam lesões bem grandes. A visceral é dos órgãos, então provoca febre, anemia, o aumento do baço e pode até levar à morte. Como prevenir? Combater os mosquitos, porque aqui também é mosquito, colocar telas nas janelas, as casas de alvenaria, porque esses mosquitos se escondem também entre as frestas dos tijolos, tá? Então, o que acontece? Quem transmite aqui é o flebótomo, ou ele é mais conhecido como mosquito palha. Então, ele vai ingerir o sangue do indivíduo e vai injetar a saliva com os protozoários nesta forma aqui, ó, promastigota, tá? Então, é pela saliva também. Aí, no organismo, essas formas promastigotas são fagocitadas pelos macrófagos. Macrófagos são células de defesa do nosso corpo. Então, essa forma promastigota vai se transformar em amastigota dentro do macrófago. Então, dentro da nossa célula de defesa, a forma promastigota, que foi a forma com que chegou no corpo, né, através do inseto, ela vai se transformar em amastigota lá dentro da célula. Aí, ela vai se multiplicando aqui e vai estourar essa célula. Então, essas amastigotas, elas vão se multiplicar lá dentro da célula por divisão binária também, assexuada, tá? Incluindo os macrófagos, que é onde elas já estão, mas também em outros tecidos, porque como estourou aqui, vai espalhar, ela vai atingir outros tecidos do corpo. Aí,
vem o mosquito palha, que é o flebótomo, vai ingerir esse sangue com esses macrófagos todos aqui, com a forma mastigota dentro dele, tá? Então, essa foi a ingestão do inseto. Aí, essas formas amastigotas vão se transformar em promastigotas dentro do inseto. E essa promastigota vai se dividir lá no intestino e vai migrar para a faringe, certo? Aí, da faringe, vai para glândula salivar, que é aonde ele vai depois transferir essa forma promastigota numa picada de outra pessoa, certo? Então, é dessa forma que acontece o ciclo da leishmania, tanto a tegumentar quanto a visceral. O inseto é o mesmo, certo? Tricomoníase, tricomonas vaginalis, também é um flagelado. Pessoal, vocês estão observando que eu falei da amebíase, que é risópode, que é por pseudópode, né? Ciliado eu não falei de nada, nem vou falar, porque eu comentei na outra aula que a maioria de vida livre, né? Flagelado, vocês estão reparando que é o que tem mais, tá? Tem mais flagelados parasitas causando doenças, né? E esporozoário, que eu vou comentar por último, que tem duas doenças aí principais. Mas flagelado é o que mais tem, tá? Essa tricomoníase provoca inflamação da uretra e da vagina na mulher e infecções no homem. Então, assim, é transmitido por relações sexuais, né? Então, a forma de prevenção é usar preservativo, né, nas relações sexuais, higiene na utilização de objetos, de sanitários de outras pessoas, porque a transmissão acontece dessa forma. Então, existe uma colonização de tricomonas nas regiões, ali na região da vagina e da uretra, no pênis. Aí ocorre a multiplicação por divisão binária, ó, ela está se multiplicando, tá? Divisão binária, que é assexuadamente. E aí essa forma de trofozoito é que vai se instalar lá na vagina e no pênis. Então, é dessa forma que acontece a transmissão. Então, a relação sexual vai entrar na pessoa na forma de trofozoito, e que é essa forma, e aí lá vai ter toda uma colônia nessas regiões e vai ter a multiplicação do protozoário, certo? A giardíase é a Giardia lamblia, que também é um flagelado. Esse ciclo, ele lembra muito da ameba, tá? Só que aqui ele é um flagelado, mas é bem parecido. Provoca infecções do intestino delgado, diarreia e até desidratação. Então, é por ingestão também de cistos. Então, a prevenção é lavar bem frutas e verduras e filtrar a água. Então, olha, nos cachorros é comum, tá? E no homem também, né? Mas, inclusive, tem até uma vacina para cachorro, entendeu? Que eles desenvolveram só para prevenção de giardíase. Então, o que acontece? É um trofozoito também. Então, ó, essa é a giardia, tá? Então, o trofozoito tá lá no intestino. Como que tá no intestino? Porque o animal comeu, né, o cisto. Então, assim, ele tá aqui no intestino, o animal vai eliminar as fezes com o cisto vai contaminar aqui. Esse cisto, ele tem mais ou menos 10 por 7 micrômetros, tá? Então, é muito pequeno, não dá para ver. Aí, esse animal vai ingerir esse cisto na alimentação e a pessoa também, entendeu? É a mesma coisa, certo? Vai acontecer uma ingestão e acontece uma infecção oral, tá? Aí,
que vai acontecer? Esse trofozoito vai direto para o intestino, tanto da pessoa quanto do animal, né? E vai ficar ali no intestino, vai se reproduzir, vai se alimentar do sangue da pessoa ou do animal, vai provocar diarreia, né? E aí, com as fezes, a pessoa e o animal vai eliminar esse cisto e contaminar o ambiente novamente. Então, aqui é a mesma coisa, entra também o saneamento básico, né? Apesar de a gente estar falando do animal também, mas também entra isso. E lavar as mãos, né? Ter a higiene pessoal, mas por isso até que foi desenvolvido que o animal é complicado, né? Então, por isso que foi desenvolvido a vacina para os cachorros, tá? Mas assim, uma das mais comuns, tanto a ameba quanto a giardia. Então, fazendo o tratamento, elimina facilmente, sem maiores complicações, tá? A malária é o Plasmodium, que é o causador, né? E ele é um esporozoário. Então, ele é o caso de não ter nenhum meio de locomoção e ser transportado pelo sangue, tá? Por que SP? Vocês já aprenderam isso, né? São três tipos, três espécies de Plasmodium que causam malária. Então, eu não estou especificando qual é. Todos eles vão provocar febre alta, tremores, sudorese, que é a eliminação excessiva do suor, anemia, problemas no fígado, cansaço, falta de ar. Só que assim, um dos plasmódios, ele é mais raro, tá? E aí ele provoca hemorragia. Então, ele é mais raro e é mais sério. Mas os que são mais comuns, que são os outros dois, não provocam essa hemorragia, certo? E tem esses sintomas todos aqui, tá? Um sintoma que é bem característico da malária é essa febre alta e esses tremores, mas de tempos em tempos. Então, tem plasmódio que provoca essa febre alta, o pico da febre, de 3 em 3 dias, o outro provoca de 4 em 4 dias, entende? Mas os sintomas são esses, em todos eles, certo? Prevenção, como é inseto também, então, matar o inseto, né? Então, inseticida, telas nas janelas, cuidado com o sangue contaminado nas transfusões, tá? A gente fala assim, mas hoje em dia os testes são bem rigorosos, né? Dificilmente você vai receber um sangue contaminado, mas se receber, você pode se contaminar através do sangue. Então, aqui tem o ciclo da malária. Então, vamos lá. Aqui está o mosquito Anopheles, que também é conhecido como mosquito prego. Não vai confundir que o da leishmaniose é mosquito palha. Esse aqui é mosquito prego, tá? Então, o que ele faz? Ele vai picar o homem e vai, com a saliva, ele também é com a saliva. Com a saliva, ele vai passar os esporozoítos nessa forma, tá? Então, o plasmódio tá na forma de esporozoito, que é essa forma aqui, certo? Aí ele vai até o fígado, vai se transformar em merozoito, e aí vai se instalar aqui nas hemácias e vai se multiplicar sexuadamente, certo? Então, essa forma aqui de merozoito é um gametócito, ou seja, é uma forma que vai formar gametas. Só que esse formar gametas não é no homem. Vem um inseto, pica o homem e ingere essa forma. Aí, lá dentro do estômago, lá do inseto, vai ter a formação dos gametas, masculino e feminino, e a fecundação. Então, forma um ovinho, que é chamado de oocisto, que fica lá na parede do estômago do inseto.
tá? Depois esse oocisto é transformado em esporozoito, que vai para a glândula salivar do mosquito. E aí, quando ele for picar, ele vai transmitir com a saliva, certo? Então, o ciclo é esse. O que eu quero chamar a atenção de vocês é uma coisa aqui, diferente dos outros. Vocês perceberam que tem uma reprodução assexuada aqui e uma reprodução sexuada aqui, certo? E normalmente a gente usa esses termos aqui, hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário. Então, toda vez que vocês ouvirem isso, hospedeiro definitivo é quando acontece a reprodução sexuada dentro do hospedeiro. Sempre assim, tá? Vocês vão mais para frente aprender vermes também, vocês vão usar esses termos. Hospedeiro definitivo é aonde acontece a reprodução sexuada. Hospedeiro intermediário é onde acontece a reprodução assexuada. E normalmente é o contrário. Normalmente o homem é o definitivo e o animal que está fazendo parte do ciclo é o intermediário. No caso da malária, chama-se atenção isso, é o contrário. O homem é o intermediário porque teve a reprodução assexuada. O mosquito Anopheles, que é o mosquito prego, é o hospedeiro definitivo porque dentro dele que aconteceu a reprodução sexuada. Tudo bem? Toxoplasmose é o Toxoplasma gondii, o causador. Também é um esporozoário. Provoca febre, aumento dos linfonodos, tá? Que é a nossa forma de defesa, né? Tá produzindo glóbulos brancos. Lesões nos olhos, aqui pode, dependendo do tipo de lesão, pode ser bem grave e até cegar. E outros órgãos. Como também, pessoal, tem gente que pega toxoplasmose e é assintomático na pessoa. Então, depende muito, tá? Mas as que têm sintomas são esses aqui. Então, evitar o consumo de carne mal cozida, que é assim que ocorre a transmissão. Não beijar animais, aqui normalmente é o gato. Animais que possam estar contaminados, porque o próprio cisto, ele pode ficar até no pelo do animal. Então, sempre manter a higiene, lavar as mãos e alimentar esses animais com comida bem cozida ou ração. Nada de carne crua, porque você pode contaminar o animal através da carne crua e esse animal te contaminar, no caso um gato. Então, por exemplo, ó, o gato é o hospedeiro definitivo, aquilo que eu falei para vocês que a reprodução sexual acontece dentro dele, certo? Então, o que acontece? Esse gato, ele vai eliminar as fezes com esses oocistos, tá? Esses cistos pequenininhos, que vai contaminar o ambiente aqui, certo? Frutas, verduras, água, enfim. Aí, o homem vai ingerir esse oocisto, como também esses outros animais vão ingerir lá a grama, lá, o que for no ambiente, ele vai ingerir esse oocisto, certo? O homem também pode não só ingerir o oocisto, como ele pode também ingerir o cisto nos tecidos desses animais, se ele estiver comendo uma carne mal cozida. Então, são formas diferentes dele poder ingerir. Pode ser pela carne, como pode ser por verdura, fruta, água, enfim, tá? Aí, o que acontece? Então, o homem é o hospedeiro intermediário e esses animais também, porque esse oocisto vai entrar aqui, vai se reproduzir, vai ter a forma dele de reprodução assexuada e aqui também. Quem é sexuado é só o gato. Aí, o que vai acontecer? Por exemplo, esses animais aqui podem servir de alimento para outros animais. Então, eles vão comer esse oocisto no tecido deles, certo?
e esse gato pode comer esse animal que está também com o cisto nos tecidos e pode se contaminar. Aí a fase sexuada vai acontecer aqui e ele vai liberar os ovos, tá? Que são os ovos, os cistos, que são os oocistos. E vai contaminar e começar tudo de novo, tá? O gato, ele pode também ingerir o oocisto, tá? Então, tem duas formas aqui também para o gato, assim como eu falei do homem, certo? Ou ele ingere nas verduras, frutas aqui, né? No ambiente, ou ele lambe o chão, né? E pode pegar esse oocisto, como também se ele comer um passarinho, um rato, enfim, que tenha o cisto no tecido deles, certo? Transplante e transfusão também é uma forma que o homem pode pegar, tá? Esse oocisto pode estar lá no órgão transplantado ou no sangue. Mas foi aquilo que eu falei para vocês, né? Mais difícil porque a fiscalização é rigorosa, mas são formas que pode acontecer. E a mulher grávida, que também é um hospedeiro intermediário, mas a reprodução está acontecendo lá no sangue e nos órgãos, né? E forma uma das formas desse toxoplasma é o taquizoíto, tá? É uma forma dele. E esse taquizoíto, ele consegue atravessar a placenta. Então, pode chegar na criança e provocar um problema no desenvolvimento da criança ou até a morte. Tudo bem? Então, é outra forma que pode acontecer, entendeu? Inclusive, a toxoplasmose, ela é comum no sul, por causa do churrasco, né? Lógico, aqui também, né? Mas como tem muito churrasco e muito consumo de carne mal cozida, né? Praticamente crua ali no churrasco, então tem o índice de toxoplasmose no sul é bem alto por conta disso. Então acaba a ingestão do oocisto acaba sendo pela carne, tá? Agora, o animal aí, o hospedeiro, que é o definitivo aqui, né, nesse ciclo, é o gato. Então, por isso, o cuidado com esses animais em casa, que no caso eles têm que estar sendo alimentados com comida ou ração, enfim, mas nada de carne crua, certo? Porque ele pode transmitir para as pessoas na casa. Tudo bem? Bom, pessoal, essas são as doenças que eu tinha para falar para vocês e ainda falta uma aula sobre o reino protista, que é sobre algas, tá? Que aí eu finalizo numa próxima aula com vocês, tá bom? Um beijão e até. Tchau, tchau.